Só quero dar uma olhada no meu chá, disse a mãe solteira. O CEO bilionário riu, até ver a tela. Antes de começarmos a história, conte-nos nos comentários de qual cidade você está assistindo. E, no final, não se esqueça de avaliar a história de 0 a 10. Boa leitura! A máquina de bilhetes piscou 3 vezes, emitiu um bip agudo e impulsionou um papel com o número 487. HarperCollins olhou para o visor digital acima do balcão. Número atual, 203. Ela respirou fundo, apertou o botão novamente, com mais força desta vez, como se uma pressão extra pudesse mudar alguma coisa, e a máquina respondeu com outro bip. Outro papel. Número 502. Você só pode estar brincando comigo. A máquina piscou novamente. Harper inclinou a cabeça para o lado, estreitando os olhos como se estivesse encarando um adversário de verdade. Apertei serviços especiais. Especiais. Está vendo este botão aqui? Este aqui? Não são números aleatórios para pessoas pacientes. É especial. Significa urgente. Significa, por favor, seja gentil, pelo menos uma vez na vida. A máquina emitiu 2 bips curtos e imprimiu 2 bilhetes ao mesmo tempo. Harper arrancou os papéis num movimento brusco, olhou para os números 89 e 610 e ergueu as mãos como se implorasse misericórdia ao universo. Armal. Obrigada por nada. Muito útil. Vou guardar isso para o meu álbum de más lembranças. Ao lado dela, Mia segurava uma chave antiga com as 2 mãos como se fosse um amuleto mágico. A menina olhava para a mãe com aquela expressão séria que só as crianças de 7 anos conseguem fazer parecer genuinamente pensativa. Mãe, acho que ela está cansada. Harper olhou para a filha, respirou fundo e sentiu o peso daquele bambolê ridículo afundar ainda mais em seu cansaço. Então ela vai ter que acordar, quer queira ou não, querida, porque eu também estou cansada, e ninguém me dá um minuto de paz. Mia assentiu lentamente com a cabeça, como se aquilo fizesse todo o sentido. 3 pessoas na fila ao lado deles viraram a cabeça. Um homem de terno cinza estreitou os olhos em silenciosa desaprovação. Uma senhora mais velha apertou a bolsa com mais força, como se Harper fosse contagiosa. Um jovem de boné abafou uma risada. Harper sentiu o calor subir pelo pescoço, não por vergonha, mas por aquela estranha mistura de frustração e exaustão que ela conhecia muito bem. Ela vestia o uniforme da lavanderia industrial onde trabalhava, uma camisa azul desbotada com a palavra Collins bordada no bolso, calças cargo cobertas de manchas químicas que jamais sairiam e tênis surrados, que já haviam passado da sua melhor vida útil. Seu cabelo castanho estava preso em um rabo de cavalo torto, com mechas soltas escapando por todos os lados. Ela não tinha a aparência de alguém que pertencesse àquele banco, e ela sabia disso. Mas a chave na mão de Mia, aquela chave velha e pesada com um número gravado na lateral, era a única coisa que restava de seu pai. A última coisa que ele lhe deu antes de falecer, num raro momento de lucidez em meio à confusão que tomara conta de sua mente nos últimos meses. Se algum dia precisar, procure o dono disto. Ele faleceu 3 dias depois. Harper passou semanas encarando aquela chave sem entender nada, sem saber o que fazer. Até que o aluguel atrasou, a geladeira ficou vazia e Mia perguntou por que elas não podiam comprar os biscoitos que ela gostava. Foi então que Harper decidiu tentar. Apenas tentar. Entre no maior banco da cidade, mostre a chave e pergunte: esta chave pertence a um cofre aqui dentro. Talvez houvesse algo lá dentro. Um papel. Uma pista. Algo que explicasse quem era o pai dela antes de perder a memória. A máquina de bilhetes emitiu outro bip. Harper voltou-se para a tela, já esperando outra decepção. Mas desta vez a tela piscou em vermelho e congelou. Oh não! Não, não, não! Vocês não estão congelando agora. Acabamos de chegar. Harper deu um toque na tela, não com força, apenas o suficiente para demonstrar um desagrado civilizado. A máquina emitiu 3 bips seguidos, agudos como um alarme de carro. Todo o saguão se virou para olhar. Harper ficou paralisada. Mia agarrou a barra da camisa da mãe. E naquele exato momento, um segurança alto,
de ombros largos e com uma expressão neutra demais para ser natural, começou a caminhar em direção a eles. Harper sentiu o estômago se contrair. Senhora, disse ele, parando a 2 metros de distância. Preciso que a senhora se afaste da máquina. Eu só queria um ingresso. A máquina registrou ativação irregular. Harper Piscu. Ativou o quê? Incompatibility. Você pressionou vários botões em rápida sequência. O sistema interpretou isso como uma tentativa de adulteração. Harper abriu a boca, fechou-a, abriu-a de novo. Adulteracao? Eu só queria o bilhete certo. Ficava me dando o número errado. O guarda não pareceu impressionado. Preciso que você me acompanhe até o balcão de atendimento. Harper olhou para Mia. A menina segurava a chave com tanta força que seus dedos estavam ficando brancos. E foi exatamente ali, naquele segundo de hesitação entre o constrangimento público e a necessidade de não desistir, que Harper sentiu algo estranho, uma mistura de raiva, exaustão e uma vontade irresistível de rir da própria situação. Ela respirou fundo. Tudo bem, vamos lá. Mas só para constar, foi a máquina que deu início a tudo. O segurança não respondeu. Mia sussurrou. Mãe, nós vamos ser expulsas? Harper apertou a mão da filha. Não, querida. Estamos apenas esclarecendo um mal-entendido com uma máquina temperamental. Enquanto caminhavam pelo saguão, observadas por dezenas de olhares curiosos, julgadores ou simplesmente entediados, Harper não fazia ideia de que a chave na mão de Mia estava prestes a interromper a rotina de todo aquele banco, e que em menos de 10 minutos o CEO estaria olhando para ela com uma expressão que misturava choque, descrença e algo que Harper ainda não sabia identificar. Mas, por enquanto, tudo o que ela sabia era que a máquina de bilhetes tinha ganhado a primeira rodada. O balcão de atendimento ficava no centro do saguão, cercado por divisórias de vidro que faziam tudo parecer mais importante do que realmente era. Harper seguiu o segurança com Mia agarrada à sua mão, sentindo todos os olhares sobre elas como se estivessem carregando algo perigoso. A atendente era uma mulher na casa dos 40, com o cabelo preso num coque impecável, óculos de armação fina e uma expressão que oscilava entre profissional e ligeiramente alarmada. Bom dia, disse ela, mas o tom não combinava com as palavras. Parecia mais o que você fez, disfarçado de gentileza. Harper Pagaria. Oi, olha, eu sei que a situação ficou um pouco estranha, mas eu só preciso de uma resposta rápida. Ela fez um gesto para Mia, que estendeu a chave com as 2 mãos como se estivesse apresentando uma relíquia sagrada. A atendente pegou o objeto com cuidado, girando-o entre os dedos. A chave era pesada, antiga, com detalhes em bronze desgastados e um número gravado na lateral. DNT 51F. Eu só queria saber se isso pertence a algum cofre aqui, continuou Harper, tentando parecer casual. Meu pai me deixou isso antes de falecer, e eu nunca entendi o que era. Então pensei, talvez seja daqui, sabe? A atendente não respondeu. Ela apenas digitou algo no sistema, ajustou os óculos e franziu a testa. Harper sentiu o estômago embrulhar. Aconteceu alguma coisa. Um momento. A mulher se levantou, pegando a chave de um scanner que estava sobre a mesa ao lado. Ela colocou o aparelho sob a luz azulada, ajustou o ângulo e apertou um botão. O sistema emitiu um bip longo, depois outro, e então a tela piscou em vermelho. Alerta. Código restrito do cofre do fundador. Autorização executiva imediata necessária. O atendente ficou paralisado. Harper inclinou a cabeça. Isso é bom ou ruim? A mulher não respondeu. Ela agarrou o telefone interno com uma velocidade quase de pânico. Gerência, temos um problema na mesa 3. Código do fundador. Sim, fundador. Eu sei. Também estou olhando para a tela. Não, ela está aqui com uma criança. Sim, vou aguardar. Harper Piscu. Desculpe, mas o que é um código de fundador? Parece título de filme. O funcionário cobriu o receptor e sussurrou como se estivesse compartilhando um segredo de estado. Este tipo de chave não é usado há décadas.
Apenas os fundadores do banco tinham acesso, e a maioria deles já faleceu. Harper sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Então esta chave é antiga. Muito velho. Mia puxou a camisa da mãe. Mãe, estamos encrencadas? Não, querida. Nós encontramos algo importante por acaso. O atendente desligou o telefone e se virou para Harper com uma expressão que misturava cautela e algo próximo a um respeito involuntário. A gerência está a caminho e precisará ligar para o CEO. Harper quase se engasgou. O CEO? Tipo, o chefe de tudo. Exatamente. Por causa de uma chave. A mulher assentiu lentamente, como se Harper tivesse acabado de perguntar se o céu era azul. Esta não é uma chave qualquer, senhora. Ela apontou para o número gravado. Pertence a um cofre que ninguém abre há mais de 30 anos. Harper sent you as pernis fraquagerum. Mia apertou sua mão com mais força. E naquele exato momento, Harper percebeu que os outros funcionários haviam parado de trabalhar. Todos olhavam para a mesa 3. Alguns cuchichavam entre si. Outros simplesmente observavam em silêncio, como se estivessem testemunhando algo histórico. Harper tentou sorrir, um sorriso torto e nervoso, daquele tipo que a gente dá quando não sabe se ri ou foge. Olha, eu realmente não quero causar problemas. Se isso for, sei lá, ultra secreto ou algo assim, eu posso simplesmente pegar a chave de volta e fingimos que nada aconteceu. A atendente balançou a cabeça. Tarde demais. O protocolo já foi acionado. Protocolo? Quando um código de fundador é identificado, o CEO deve ser notificado imediatamente, não importa onde ele esteja. Harper abriu a boca para responder, mas foi interrompida pelo som de passos firmes ecoando pelo saguão. Um homem de terno escuro, gravata impecável e postura de quem claramente ocupava um cargo de alta gerência apareceu ao lado do balcão, segurando um tablet como se fosse um escudo. Onde está a chave? Perguntou ele sem sequer olhar para Harper. A receptionista apontou. O gerente pegou a peça, olhou para o número gravado nela e empalideceu visivelmente. Meu Deus! Harper cruzou os braços. Todo mundo está agindo como se eu tivesse trazido uma lâmpada mágica. É só uma chave. Ela não brilha, não faz barulho e não é mágica. O gerente finalmente olhou para ela, e pela primeira vez Harper viu algo além de cautela em seus olhos. Ela viu medo. Você tem alguma ideia de onde conseguiu isso? Meu pai me deixou isso de herança. Seu pai. Isso mesmo. E ele trabalhava aqui. Harper hesitated. Não sei. Ele perdeu a memória há muito tempo, num acidente. Viveu a vida inteira sem se lembrar de quem era antes. Só guardou esta chave e nunca soube por quê. O gerente trocou um olhar rápido com a recepcionista. Em seguida, atendeu o telefone. Ligue para o Sr. Maddox agora. Sim, eu sei que ele está em reunião. Isso é mais importante. Harper sentiu seu coração acelerar. Mia sussurrou. Mãe, por que todo mundo está nervoso? Porque acabamos de encontrar algo que ninguém esperava, querida. E naquele instante, enquanto o gerente falava baixinho ao telefone, a recepcionista digitava freneticamente no computador e os outros funcionários observavam em silêncio. As portas do elevador executivo no fundo do saguão se abriram com um som suave e definitivo, e um homem saiu. Ele era alto, usava um terno cinza escuro sob medida, gravata azul marinho e sapatos que brilhavam mesmo sob as luzes frias do saguão. Cabelo castanho penteado para trás, maxilar definido e olhos que pareciam estar constantemente avaliando tudo ao seu redor. Ethan Maddox tinha 33 anos, mas ostentava a postura de alguém que havia estado no comando de coisas importantes durante toda a sua vida. Ele atravessou o saguão com passos firmes, ignorando os olhares curiosos, e caminhou diretamente para o balcão 3. Quando seus olhos encontraram o uniforme manchado de Harper, o cabelo despenteado e a expressão entre desafiadora e exausta, ele parou por um segundo, apenas um segundo, tempo suficiente para perceber que aquela mulher não parecia alguém que deveria estar segurando a chave de um dos fundadores. Mas ela estava lá,
e isso mudou tudo. O gerente se virou imediatamente. Sr. Maddox, peço desculpas por interromper sua reunião, mas... Ethan ergueu a mão, silenciando-o. Mostre-me a chave. O gerente entregou a peça. Ethan segurou a chave com cuidado, girando-a sob a luz. Seus olhos se fixaram no número gravado, DNT 51F, e pela primeira vez desde que entrará no saguão, Ethan Maddox congelou. Seus dedos apertaram a chave. Sua respiração acelerou um pouco. E quando ele ergueu os olhos para Harper, havia algo ali que ela não conseguiu identificar. Algo entre choque, descrença e um pequeno traço de esperança que ele tentava esconder. Onde? Ele disse, com a voz baixa, mas firme. Você conseguiu isso. Harper respirou fundo. Meu pai me deu isso antes de falecer. Seu pai. Isso mesmo. E o nome dele? Harper hesitou, não por desconhecimento, mas porque, de alguma forma, sentia que responder àquela pergunta mudaria tudo. Daniel Brooks. Ethan fechou os olhos por um instante. Quando abriu os olhos novamente, olhou para o gerente. Leve-a agora para a sala confidencial. O gerente piscou. Senhor. Você me ouviu. Harper deu um passo à frente. Espere. Sala confidencial? Eu só vim perguntar sobre um cofre. Não há necessidade de todo esse drama. Ethan olhou para ela, e pela primeira vez Harper percebeu o peso que aquele homem carregava nos ombros. Senhora, disse ele com um tom calmo que soava ensaiado, esta chave que a senhora trouxe não deveria existir. Pertence a um homem que desapareceu há mais de 30 anos. Um homem que era dono de 51% deste banco. Harper sentiu o chão sumir sob seus pés. 51%? Ethan assentiu lentamente. E se você é mesmo filha dele, então acaba de herdar a maior participação majoritária que este banco já teve. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Mia apertou a mão da mãe, e Harper, pela primeira vez em muito tempo, não teve resposta para dar. A sala confidencial ficava no terceiro andar, longe da movimentação do saguão, com paredes de vidro fosco que deixavam a luz entrar, mas impediam que alguém visse o que acontecia lá dentro. Harper entrou de mãos dadas com Mia, sentindo o peso de cada passo como se estivesse indo para uma reunião escolar, só que 1000 vezes pior. Ethan entrou logo atrás deles, fechou a porta e apontou para as cadeiras estofadas ao redor de uma grande e impecável mesa de reuniões. O tipo de mobília que fazia Harper perceber ainda mais que ela não pertencia àquele mundo. Por favor, sente-se, disse ele com uma voz tão controlada que parecia impossível de ser natural. Harper puxou uma cadeira e ajudou Mia a subir em outra. A menina balançou as pernas, elas não alcançaram o chão, e olhou ao redor com curiosidade silenciosa. Ethan sentou-se do outro lado da mesa, colocou a chave entre eles como se fosse uma prova em um julgamento e cruzou as mãos. Vou precisar de algumas informações. Como interrogatorio? Interrompeu Harper. Mais para esclarecer. Parece um interrogatório. Ethan suspirou, mas Harper juraria que viu o canto da boca dele se contrair, quase um sorriso. Quase. Seu nome completo. Harper Collins. 28 anos. Profissão. Trabalho em uma lavanderia industrial, no turno da manhã. Às vezes também no turno da tarde, quando preciso de horas extras. Ethan escreveu algo em um bloco de notas que pareceu surgir do nada. E seu pai? Continuou ele sem levantar os olhos. Daniel Brooks. O que ele fazia da vida? Harper hesitou. Depende da época. Ele fez vários bicos. Nunca ficava muito tempo em lugar nenhum. Acho que ele nunca se sentiu à vontade em nenhum lugar, como se estivesse sempre procurando algo e não soubesse o que. Ethan parou de escrever. Ele sofreu um acidente, continuou Harper. Você disse que foi há muito tempo, uns 30 anos. Eu nem tinha nascido ainda. Ele bateu o carro, passou semanas no hospital. Quando acordou, não se lembrava de nada, nem mesmo do próprio nome. Alguém encontrou documentos falsos perto do local do acidente, então ele assumiu a identidade que estava escrita lá. Daniel Brooks. Falso.
Harper deu de ombros. Foi o que disseram. Eu nunca entendi direito. Ele não gostava de falar sobre isso. Dava para ver que o magoava. Então parei de perguntar. Ethan batucava os dedos na mesa, pensativo. E a chave? Quando ele te deu? Harper sentiu um nó na garganta. 3 dias antes de ele falecer. Ele estava confuso, muito confuso. Mas houve um momento em que ele olhou para mim e pareceu lúcido, como se tivesse voltado a si por um instante. Ele tirou a chave do bolso, colocou-a na minha mão e disse: se algum dia precisar dela, procure o dono. Ela fez uma pausa, respirou fundo. Perguntei: dono de quê, pai? Mas ele já tinha ido embora de novo. Faleceu 3 dias depois, sem dar nenhuma explicação. O silêncio que se seguiu foi pesado. Mia quebrou o gelo com o tipo de comentário sincero que só crianças de 7 anos conseguem fazer. Meu avô era legal, mas ele esquecia muitas coisas. Uma vez ele esqueceu meu nome e me chamou de princesa. Eu gostei. Harper sentiu os olhos arderem. Ethan olhou para Mia e, pela primeira vez, sua expressão suavizou-se. Apenas um pouco, mas o suficiente para Harper perceber que havia um ser humano sob aquele terno impecável. Princesa é um bom nome, disse ele, quase sorrindo. Mia assentiu com a cabeça, satisfeita. Ethan se virou para Harper. Você sabe onde ele morava antes do acidente? Não. Ele nunca se lembrou. Família? Que eu saiba, nenhum. Ele morava sozinho quando conheceu minha mãe. Ela faleceu quando eu tinha 5 anos, então sempre fomos só eu e ele, e mais tarde eu e Mia. Ethan escreveu mais alguma coisa, depois pegou a chave e a girou entre os dedos como se estivesse tentando resolver um enigma. Esta chave, disse ele lentamente, pertence a um cofre que não foi aberto há mais de 30 anos. Um cofre que pertenceu ao principal fundador deste banco, um homem chamado Jonathan Hale. Harper franziu a testa. Jonathan Hale? Ele desapareceu exatamente 30 anos atrás, após um acidente de carro. O mundo parou. Harper piscou. Piscou de novo. Spear. Você está dizendo isso? Estou dizendo, interrompeu Ethan com cautela, que as datas coincidem. A história coincide. E se seu pai era realmente Jonathan Hale, então você não é apenas a filha dele. Você é a legítima herdeira de 51% deste banco. Harper levantou-se tão rápido que a cadeira rangeu. Não. Isso não faz sentido. Meu pai era apenas um homem comum. Ele não tinha dinheiro, nem poder, nada. Morava num apartamento minúsculo, fazia bicos e morreu sem deixar nada além desta chave. Ethan também se levantou, mais devagar. E se ele perdesse a memória? E se ele se esquecesse de quem era? E se ele vivesse 30 anos sem saber que um império o aguardava? Harper abriu a boca, fechou-a, tentou organizar seus pensamentos, mas eles estavam completamente fora de controle. Foi então que Mia, ainda sentada, ainda balançando as pernas, proferiu a revelação com a inocência de alguém que não compreende o peso das próprias palavras. Mãe, o vovô sempre dizia que sentia falta de uma casa grande. Ele falava dormindo. Eu o ouvi uma vez. Harper se virou para a filha, atônita. O quê? Ele falava enquanto dormia. Onde fica minha casa? Onde fica minha escrivaninha? Coisas desse tipo. Achei que fosse um sonho. Ethan ficou paralisado. Harper sentiu as pernas fraquejarem e se agarrou à mesa. Meu Deus! Ethan atendeu o telefone interno com uma urgência que não demonstrara até então. Preciso falar com meu pai agora. Discou, esperou 2 toques e falou rápido. Pai, sou eu. Preciso que você venha ao banco agora mesmo. 3º andar, sala confidencial. Não pode esperar. Encontramos alguém. Alguém que pode mudar tudo. Uma pausa. A filha de Jonathan Hale. Outra pausa, mais longa. Eu sei como soa, mas as datas batem. A chave é real, e ela
Ethan olhou para Harper com uma expressão que misturava respeito e incredulidade. Ela não faz ideia do que acabou de herdar. Ele desligou. Harper estava tremendo. Eu não entendo. Como é que eu passo de mãe solteira que mal consegue pagar o aluguel para herdeira de banco em 10 minutos? Ethan contornou a mesa e parou em frente a ela, perto o suficiente para que Harper sentisse que ele estava tentando estabilizar o momento com sua presença. Porque às vezes a vida muda em 10 minutos, disse ele com uma seriedade que parecia vir de sua própria experiência. E você vai precisar de ajuda para processar isso. Meu pai conhecia Jonathan Hale. Eles fundaram este banco juntos. Se alguém pode confirmar a identidade do seu pai, é ele. Harper respirou fundo, tentando não desabar ali mesmo. Mia desceu da cadeira, caminhou até sua mãe e segurou sua mão. Mamãe, nós vamos ficar bem. Harper olhou para a filha, aqueles olhos grandes e confiantes, cheios daquela fé cega que acreditava que uma mãe sempre dava um jeito. E, pela primeira vez em muito tempo, Harper não tinha certeza da resposta. Mas ela disse mesmo assim: vamos sim, querida. Sempre vamos. Ethan observava a cena em silêncio, sentindo algo desconhecido se mexer em seu peito. Uma mistura de proteção, admiração e uma necessidade repentina de garantir que os dois não fossem engolidos pelo mundo corporativo que ele conhecia tão bem. Enquanto esperavam a chegada do pai, Harper olhava para a janela de vidro fosco, observando as sombras das pessoas que passavam lá fora. Pessoas que não faziam ideia de que, dentro daquela sala silenciosa no terceiro andar, o futuro de um banco inteiro estava sendo reescrito por uma chave antiga e por uma mulher que passará a vida inteira invisível, até hoje. 15 minutos depois, a porta da sala confidencial abriu-se. Mas para Harper, pareceu que duraram 15 horas. Ela passou o tempo todo encarando a chave sobre a mesa, tentando encaixar o impossível em sua mente. Jonathan Hale, fundador do banco, desaparecido há 30 anos. 51%. Nada fazia sentido, e ao mesmo tempo tudo fazia. Mia estava desenhando em um bloco de notas que Ethan lhe dera. Flores, estrelas, uma casa com chaminé. Coisas simples. Coisas que faziam Harper querer chorar, porque sua filha ainda podia ser criança em meio a todo aquele caos. Quando a porta finalmente se abriu, Harper levantou a cabeça. Um homem entrou. Com cerca de 60 e poucos anos, cabelos grisalhos cuidadosamente penteados, terno azul marinho impecavelmente passado, ombros largos ainda ostentando uma postura militar mesmo depois de décadas longe de qualquer base. Mas o que mais chamava a atenção eram seus olhos. Castanhos, profundos e carregados de uma antiga tristeza que ele tentava esconder por trás de uma expressão controlada. Robert Maddox parou à entrada da sala. Ele olhou para Harper e paralisou. Ethan se levantou imediatamente. Pai, esta é Harper Collins, e esta ele apontou para Mia, é a filha dela, Mia. Robert não respondeu. Ele simplesmente deu alguns passos lentos em direção a Harper, como se estivesse se aproximando de algo frágil que poderia desaparecer se ele se movesse rápido demais. Harper também se levantou, automaticamente, sem saber se devia estender a mão, ficar em silêncio ou dizer algo. Ela acabou dizendo a primeira coisa que lhe veio à mente. Olá, desculpe por todo o transtorno. Juro que só vim perguntar sobre a chave. Não era minha intenção causar confusão. Robert Piscu. E então ele fez algo que ninguém esperava. Ele sorriu. Um sorriso pequeno, hesitante, mas genuíno. Você tem os olhos dele. Harper sentiu o chão sumir debaixo dos seus pés. Do meu pai? Do Jonathan. Robert deu mais um passo. Mesma cor, mesma forma. Até o jeito que você inclina a cabeça quando está confuso é idêntico. Harper levou a mão ao peito, sentindo o coração disparar. Você o conhecia? Conhecia-o. Robert soltou uma risada curta e amarga. Jonathan Hale era meu melhor amigo. Fundamos este banco juntos. Passávamos noites inteiras desenhando planos, debatendo estratégias, construindo algo que acreditávamos que mudaria esta cidade. Ele era brilhante. Visionario. Sua voz embargou.
Ethan colocou a mão no ombro do pai, um gesto silencioso de apoio. Robert respirou fundo e continuou. No dia em que ele desapareceu, uma parte de mim desapareceu com ele. O silêncio que se seguiu foi pesado, denso, carregado de 30 anos de dor não resolvida. Mia parou de desenhar e olhou para o homem com aquela seriedade peculiar que só as crianças parecem ter. Você era amigo do meu avô. Robert baixou os olhos para a menina e assentiu lentamente. Ele foi o melhor amigo que eu poderia ter tido. Mia pensou por um segundo e então disse com a clareza sincera que só uma criança pode ter. Ele gostava de você. Ele falava dormindo sobre amigos que desapareceram. Eu pensei que fosse só uma história. Robert levou a mão ao rosto, esfregando os olhos rapidamente, mas não rápido o suficiente para esconder sua emoção. Harper sentiu um nó na garganta. Ethan puxou uma cadeira para o pai, que se sentou lentamente, como se cada movimento exigisse esforço. Deixe-me contar toda a história, disse Robert, olhando para Harper. Porque você merece saber. Harper também se sentou, segurando firmemente a mão de Mia. Robert entrelaçou os dedos sobre a mesa e começou. Jonathan Hale era um gênio das finanças. Aos 25 anos, ele já havia construído 3 empresas do zero. Quando nos conhecemos, ele tinha uma visão. Criar um banco que não fosse apenas para pessoas com dinheiro, mas que ajudasse famílias, pequenas empresas, pessoas que precisavam de uma chance real. Revolucionário para a época. Ele fez uma pausa, olhando para a chave sobre a mesa. Ele investiu tudo o que tinha naquele banco, não apenas dinheiro, mas tempo, alma, visão. Quando abrimos, ele detinha 51% das ações. Controle total. Porque ele não confiava em mais ninguém para proteger a essência do que havíamos criado. Harper escutou sem piscar, absorvendo cada palavra. Mas Jonathan era intenso. Intenso demais. Trabalhava 16 horas por dia, dormia no escritório, nunca parava. E uma noite, voltando de uma reunião em outra cidade, sofreu um acidente. O carro capotou na estrada. Quando os paramédicos chegaram, a voz de Robert ficou mais grave. Ele não estava lá. Harper franziu a testa. Como assim ele não estava lá? Desaparecido. O carro estava destruído, mas não havia ninguém dentro. Encontraram pegadas que levavam para a mata, mas depois disso, nada. Como se ele tivesse simplesmente desaparecido. Robert respirou fundo. Passamos meses procurando. Contratamos investigadores, oferecemos recompensas, revistamos hospitais, abrigos, tudo. Nada. Alguns achavam que ele tinha fugido, outros que tinha sido sequestrado. Eu só queria meu amigo de volta. Ele olhou para Harper com uma intensidade que a fez estremecer. Com o tempo, aceitamos que ele se foi. Mas nunca tocamos em suas ações. Nunca. Mantivemos tudo preservado, esperando que alguém, herdeiros, família, qualquer pessoa, aparecesse algum dia. Harper sentiu lágrimas arderem em seus olhos. E vocês não encontraram nada? Nem uma única pista. Nenhum. Até hoje. Ethan inclinou-se para a frente. Até Harper aparecer com a chave. Robert pegou a peça com cuidado, girando-a entre os dedos como se fosse sagrada. Esta chave era pessoal para Jonathan. Ele nunca a deixava sair de sua vista. Dizia que era o símbolo do legado que estava construindo. Se estiver com você, ele ergueu os olhos para Harper. Então seu pai era Jonathan Hale. Não tenho dúvidas. Harper soltou um soluço que tentou conter, mas não conseguiu. Ele viveu 30 anos sem saber quem era. Sem se lembrar de nada disso. Do banco, dos amigos, do império, de você. Robert fechou os olhos, apertando a chave com força. E eu vivi 30 anos sem saber que ele estava vivo. Que ele tinha uma filha. Que ele tinha continuado de alguma forma. Mia largou o lápis e disse baixinho: o vovô era legal, mas sempre parecia triste, como se tivesse perdido alguma coisa. Robert olhou para a menina e uma lágrima finalmente escapou.
Ele perdeu tudo, querida. Mas ganhou você e sua mãe. E isso é mais do que muitos de nós jamais teremos. Harper enxugou o rosto com as costas da mão, tentando se recompor. E agora? O que acontece agora? Robert colocou a chave de volta na mesa, empurrando-a na direção de Harper. Agora confirmamos oficialmente. Ethan assentiu com a cabeça. O cofre. Se o abrirmos e encontrarmos os documentos originais, não haverá dúvidas. Você será reconhecido como o herdeiro legítimo. Harper olhou para a chave, depois para os dois homens, depois para Mia, e com uma voz trêmula, mas firme, perguntou: E se eu não souber como lidar com isso? Eu trabalho em uma lavanderia. Não entendo nada de bancos, negócios ou qualquer coisa do tipo. Robert se levantou, caminhou até ela e pousou uma mão gentil e paternal em seu ombro, algo que ela não sentia há anos. Jonathan também não sabia quando começou. Mas ele aprendeu. E você também vai aprender. Porque você tem o sangue dele. E se há uma coisa que Jonathan Hale nunca foi, é um covarde. Harper sentiu algo se acender dentro dela, algo entre medo e coragem, entre dúvida e determinação. Ela olhou para Mia, que retribuiu o sorriso. Então ela se levantou, pegou a chave e disse: Muito bem. Vamos abrir essa caixa. Robert sorriu, um sorriso cheio de esperança que não sentia há 3 décadas. Ethan caminhou até a porta e a abriu. Então vamos para o porão. E quando os 4 saíram da sala, Harper segurando a chave, Mia de mãos dadas com a mãe, Robert e Ethan caminhando ao lado delas, uma coisa ficou clara. O passado estava prestes a ser revelado. E o futuro da HarperCollins nunca mais seria o mesmo. O elevador de segurança estava descendo muito lentamente. Ou pelo menos era essa a sensação de Harper, que segurava a chave com tanta força que as bordas estavam deixando marcas na palma da sua mão. Mia estava encostada nela, observando os números no painel diminuírem. 3, 2, 1, 2. Mãe, nós vamos para o centro da Terra. Robert deu uma risadinha suave. Quase pequena. Os cofres históricos ficam 2 andares abaixo do nível do solo. Segurança máxima. Ethan estava ao lado do pai, postura ereta, mãos atrás das costas, mas Harper conseguia ver a tensão em seus ombros. Ele estava tão nervoso quanto ela. Só que disfarçava melhor. O elevador parou com um solavanco suave. As portas deslizaram e abriram para um longo corredor pouco iluminado, com concreto aparente e portas de aço em ambos os lados. Cheirava a papel velho, metal frio e ao tempo completamente parado. Nossa, sussurrou Mia. Parece um filme de espionagem. Harper apertou a mão da filha. Se um laser aparecer, a gente corre. Combinado? Ethan olhou para ela, tentando manter a seriedade, mas o canto da sua boca o traiu. Sem lasers. Permito. Caminharam em silêncio, passando por portas com códigos desbotados. DNT 12A, DNT 27C, DNT 33B. Cada uma delas, um fragmento esquecido da história. Robert parou em frente à última porta à direita. DNT 51F. O coração de Harper disparou contra suas costelas. Robert se virou para ela. A chave é sua. Assim como a honra. Harper olhou para a pesada fechadura de bronze, antiga, esculpida à mão, bela de uma forma que o mundo moderno havia esquecido como fazer coisas que durassem. E se não houver nada lá dentro? Ela sussurrou. E se tudo for um engano? Robert colocou uma mão firme no ombro dela. Então lidaremos com isso juntos. Mas esta chave não mente. Harper respirou fundo como nunca antes, deu um passo à frente e deslizou a chave na fechadura. Ela hesitou por um último segundo e murmurou: Por favor, trabalhe. Só desta vez. Depois de hoje você pode me odiar o quanto quiser, mas hoje, coopere. Mia puxou a camisa. Mãe, você está falando com a fechadura? Sim. Está respondendo. Vamos descobrir. Harper girou a chave.
Clique. Um gemido mecânico baixo e antigo veio de dentro da porta. Engrenagens que não se moviam há 30 anos finalmente despertando. Então, o enorme painel de aço girou para dentro por conta própria, lenta e solenemente, como se estivesse respirando pela primeira vez em décadas. Ethan acendeu uma lanterna. O feixe de luz cortou a escuridão e revelou um pequeno quarto. Não é apenas uma caixa. É um cofre particular do tamanho de um closet, forrado com prateleiras e gavetas de metal, tudo perfeitamente organizado, intocado, à espera. Robert entrou primeiro, quase reverentemente. Harper seguiu em frente com Mia grudada nela, e Ethan logo atrás. Na primeira prateleira havia pastas encadernadas em couro com etiquetas escritas com uma caligrafia firme e confiante. Fundação 1994. Contratos originais. Projetos futuros. Pessoal. Com as mãos trêmulas, Robert ergueu uma pasta, abriu-a e passou os dedos pelas páginas amareladas. Este é o contrato de fundação do banco, disse ele, com a voz embargada. Assinado por mim, por Jonathan. Não vejo isso há 30 anos. Ethan pegou a próxima pasta. Registros de propriedade de ações. 51% registrados em nome de Jonathan Hale, com cláusula de transferência direta para herdeiros legítimos. Ele olhou para Harper. Isso significa você. Os joelhos de Harper cederam. Ela se apoiou na prateleira para se equilibrar. Na segunda prateleira havia uma caixa de madeira escura polida com as iniciais JH gravadas na tampa. Robert pegou o objeto delicadamente e entregou a ela. Acho que isto pertence a você. As mãos de Harper tremiam enquanto ela abria a caixa. Lá dentro havia fotografias. A primeira fez o coração dela parar. Um jovem de 20 e poucos anos, cabelo castanho, olhos brilhantes, em pé em frente ao banco no dia da inauguração, segurando uma placa que dizia Grande Inauguração 1994. Ele sorria como se o futuro lhe pertencesse. Harper levou a mão à boca. É ele. Robert assentiu com a cabeça, engolindo em seco. É o Jonathan. Dia da estreia. O homem na foto não se parecia em nada com o pai confuso e curvado que ela conhecera. Este homem estava vivo. Cheio de energia. Cheio de um futuro promissor. Mia olhou atentamente para a foto. Esse é o vovô. Harper apenas acenou com a cabeça. Mia inclinou a cabeça. Ele estava feliz. Harper quebrou. Ela afundou no chão do cofre, agarrando a foto contra o peito, e deixou que 30 anos de sofrimento alheio jorrassem dela. Robert ajoelhou-se ao lado dela, colocando a mão em suas costas. Ele estava feliz, sussurrou o velho, com a voz rouca de tanto chorar. E se ele soubesse que você existia, ele teria ficado ainda mais feliz. Ethan deu um passo para trás para lhe dar espaço, mas Harper o viu enxugar os olhos rapidamente. Após longos minutos, Harper se recompôs o suficiente para olhar para dentro da caixa. Mais fotos. Jonathan e Robert brindando, Jonathan assinando documentos, Jonathan rindo em reuniões, sempre confiante, sempre seguro de si. No fundo, havia um envelope lacrado. Anotação manuscrita na frente. Para quem encontrar isto? Harper abriu o envelope com os dedos trêmulos e leu em voz alta, com a voz embargada. Se você está lendo isto, é porque algo aconteceu comigo. Eu sempre soube que construir algo grandioso envolvia riscos. Este banco não é apenas um negócio, é um legado. E quem quer que herde minhas ações, espero que seja alguém que carregue meu sangue e meu nome. Saiba que você pode mudar o mundo com isso. Não tenha medo de ser grandioso. Jonathan Hale. A voz de Harper falhou na última frase. Mia, que havia permanecido em silêncio o tempo todo, finalmente falou com sua vozinha. Mãe, isso significa que podemos comprar comida hoje. O silêncio pesado explodiu em uma gargalhada úmida e incrédula. Harper riu em meio às lágrimas, abraçando a filha com força. Sim, meu bem. Podemos comprar comida, e talvez até os biscoitos que você gosta. Mia deu um pequeno soco no ar em sinal de vitória. Ethan ajudou Harper a se levantar.
Os 4 saíram do cofre carregando pastas, a caixa de madeira e a certeza absoluta de que tudo havia mudado. De volta ao térreo, o saguão já fervilhava de gente. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. Perto da recepção, uma mulher com um terno impecável, tablet na mão, encarava Harper com uma expressão que misturava choque e algo muito próximo do pânico. Ethan murmurou baixinho: os acionistas minoritários já sabem. Harper percebeu que a guerra estava apenas começando. A mulher com o terno impecável atravessou o saguão como se estivesse marchando para a guerra. Seus saltos atingiram o mármore como tiros. S.R.A. Collins, querido? Ela estendeu a mão, num gesto que pareceu mais um desafio do que uma saudação. Vivian Clark, analista sênior de conformidade. Preciso confirmar alguns detalhes sobre os documentos que você acabou de recuperar. Harper apertou a mão, sentindo o aperto excessivamente firme de alguém que estava nervoso e tentando disfarçar. Oi. Eu ainda estou tentando entender tudo, então se todos pudéssemos respirar fundo. Não temos fôlego a perder, interrompeu Vivien. O conselho já foi notificado. Reunião de emergência. 5º andar. 15 minutos. Robert se colocou entre eles como um escudo. Vivien, os documentos são legítimos. Eu estava presente quando foram assinados. Com todo o respeito, Sr. Maddox, o protocolo exige verificação independente. Estamos falando de 51% do banco. Harper sentiu um frio na barriga. Competição? Você acha que estou mentindo? O sorriso de Vivien era fraco e frio. Só estou me certificando de que tudo seja feito corretamente. Mia puxou a camisa de Harper. Mãe, por que a senhora está brava com a gente? Vivien piscou, percebendo a criança pela primeira vez. Harper suspirou. Ela não está brava, querida. Ela só está preocupada. Como quando você fica nervosa antes de uma prova na escola. Mia olhou Vivien fixamente nos olhos. Mas você é adulta. Adultos não fazem provas. Quase houve risos no saguão. Vivien ficou vermelha, murmurou 15 minutos e saiu batendo as teclas. Harper olhou para a maldita máquina de bilhetes, que continuava piscando inocentemente. Ela caminhou até lá, apertou o botão Serviços Especiais e a tela ficou preta instantaneamente. Sério? Você escolheu justo hoje para continuar se comportando mal. Mia aproximou-se e sussurrou para a máquina. Por favor, minha mãe está cansada. Milagrosamente, a tela voltou a funcionar e cuspiu 3 ingressos de uma só vez. Harper olhou fixamente para os números. 001, 002, 003. Ethan apareceu, arrancou os ingressos da mão dela e os jogou no lixo. Você não precisa mais de um número. O lugar é seu. Ele ofereceu o braço como se fosse a coisa mais natural do mundo. Vamos lá. Vamos ganhar isso. A sala de reuniões no 5º andar estava lotada e o clima era hostil. 8 executivos, Vivien com seu tablet como uma espada, e Arthur Brennan, o presidente, na cabeceira da mesa. Harper entrou segurando a mão de Mia. Ethan e Robert a flanqueavam como guarda-costas. Brennan não perdeu tempo. Senhorita Clark, a palavra é sua. Vivien se levantou e enumerou todas as dúvidas possíveis. Nenhuma prova direta de que a chave veio de Jonathan, documentos muito antigos, falta de qualificações de Harper, possível fraude. Quando ela se sentou, o ar parecia venenoso. Ethan levantou-se calmamente, colocou uma pasta grossa no centro da mesa e refutou cada argumento com provas. Registros de segurança do cofre que não podem ser falsificados. Relatório forense independente confirmando assinaturas e tinta de 1994. Teste de DNA, 99,7% de correspondência, usando o cabelo que os pais de Jonathan haviam guardado. Análise de reconhecimento facial comprova que Daniel Brooks igual Jonathan Hale. Então Charles e Evelyn Hale entraram sem avisar. Todos os membros da diretoria se levantaram de um instante. Evelyn foi direto até Harper, segurou seu rosto com as mãos e disse em voz alta o suficiente para que todos ouvissem. Esta é a nossa neta.
Filha de Jonathan. Esperamos 30 anos por ela. Charles Ankuru Vivian. Se alguém nesta sala tentar usurpar seu direito de primogenitura, terá que se ver conosco. Brennan convocou a votação. 8 mãos a favor, 3 contra, Vivien e seus 2 aliados. A moção foi aprovada, disse Brennan, batendo o martelo. A HarperCollins é oficialmente reconhecida como acionista majoritária do Denver National Trust. Harper chorou tanto que não conseguia enxergar. Mia perguntou à sala: isso significa que finalmente acabou? Vocês, adultos, falam demais. Todos na sala riram em meio às lágrimas. 3 dias depois, Vivien Clark foi escoltada para fora do prédio. Os acionistas minoritários que a apoiaram foram discretamente rebaixados ou tiveram suas participações compradas. Harper ficou no saguão pela última vez com a máquina de bilhetes. Ela apertou o botão. Em vez de um número, um cartão dourado deslizou para fora. Herdeiro legítimo, nível de acesso, proprietário. Harper riu, com os olhos marejados. Agora você decide se comportar. A máquina piscou uma vez, quase timidamente, e depois apagou para sempre. Ethan apareceu ao lado dela, ajoelhou-se ali mesmo, na frente de funcionários, clientes, câmeras de segurança, de todos, e abriu uma pequena caixa de veludo. HarperCollins, você entrou aqui brigando com uma máquina de bilhetes e saiu dono de um império. Em meio ao caos e à papelada, me apaixonei completamente por você, pela sua garra, pelo seu coração, pelo jeito como você nunca soltou a mão da Mia. Eu não tenho 51% de um banco para te oferecer, mas tenho 100% de mim. Você quer se casar comigo? Harper não conseguia falar. Ela apenas assentiu com a cabeça, soluçando e rindo ao mesmo tempo. Ele colocou o anel no dedo dela e se levantou. O saguão irrompeu em vivas e aplausos. Mia deu um pulo de alegria. Eu sabia. Evelyn e Charlie se abraçaram, chorando lágrimas de alegria após 30 anos perdidos. Robert deu um tapinha nas costas de Ethan, com os olhos brilhando de orgulho. A máquina de bilhetes deu uma última piscada suave, como que dizendo: meu trabalho aqui está feito. E em algum lugar, Harper tinha certeza, seu pai finalmente estava sorrindo. Uma lavadeira que antes não tinha dinheiro para comprar biscoitos agora possuía uma herança bilionária e o amor de um bom homem. E ela usaria cada centavo para tornar o mundo um lugar um pouco mais gentil, exatamente como Jonathan Hay um dia sonhou. O império havia retornado para casa. E assim, caro espectador, termina a nossa história. Então, o que você achou da jornada de Harper? Momento favorito: a guerra das máquinas de bilhetes, os rasgos no cofre, o reencontro com os avós ou o pedido de casamento do Ethan no saguão. Dê sua nota de 0 a 10 nos comentários, diga de onde você está assistindo e, se quiser mais histórias como esta, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder a próxima. Nos vemos na próxima aventura.